Olá, sou Frei Alfredo, missionário naciano, e aqui é o canal pelo qual todos os domingos compartilhamos a reflexão da Palavra de Deus do Evangelho. Desde já peço que você possa nos ajudar se inscrevendo, compartilhando, isso é muito importante. Muito obrigado aos que já o fizeram. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Tendes alguma coisa para comer? É o Evangelho de Jesus Cristo para o terceiro domingo da Páscoa, João 21, de 1 a 19. E este é o primeiro domingo do mês de maio, dedicado a Maria. Quanto ao Evangelho, a primeira coisa a lembrar é que quando Jesus ressuscitado havia se manifestado na passagem anterior, domingo passado, aos seus discípulos, ele havia enviado esses discípulos, dizendo: olha, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Jesus enviou os discípulos para testemunharem o amor de Deus pela humanidade. Um amor que é pleno, que é total, um amor incondicional. Mas, pelo que a gente vê nesse texto que segue hoje, parece que os discípulos não entenderam muito bem ou não tiveram vontade de ir manifestar este amor de Deus. E, de fato, voltam às suas ocupações de sempre, estão pescando, como podemos ver hoje, na sua rotina. É isso que retrata esse evangelho. O texto começa informando que depois destes fatos, no nosso texto em português está assim, naquele tempo, depois desses fatos, Jesus se manifestou de novo aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. E essa é a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifesta. Lembrando que este número não deve ser visto compreendido matematicamente, mas significa a completude, a plenitude das manifestações de Jesus e das experiências de Jesus ressuscitado. Depois, o autor descreve como foi esta manifestação, esta aparição de Jesus. Lá encontravam-se juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, aquele que já foi o centro da mensagem do evangelho passado, Natanael de Caná da Galileia, este que foi o último dos discípulos que Jesus chamou, os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Se você somar, você vai ver que chega ao número 7, porque o evangelista quer chegar a este número que indica a totalidade dos discípulos. Na continuidade, então, Simão Pedro se expressa dizendo assim: eu vou pescar, indicando que Pedro aí ainda continua no seu desejo de ser líder, de estar à frente. E isso fica claro, porque é ele quem toma as decisões. Os outros discípulos respondem a ele: também vamos contigo. Então, esta é uma característica do Evangelho que aparece no Evangelho, que nos momentos difíceis, no momento de crise dos discípulos, ao invés de estarem com Jesus, eles estão com Simão Pedro. É por isso que os resultados, nesse caso, são catastróficos. Não pescam nada, diz o evangelista, que então saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. É nítido que os discípulos se esqueceram que Jesus havia dito: sem mim nada podeis fazer. Como também é nítido que esqueceram que Jesus havia dito: olha, precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar, lá em João 9, 4. Ao que parece, eles também não entenderam nada. A atitude de Jesus, muito pelo contrário do que poderíamos imaginar, diante desta incongruência das atitudes desses discípulos, é uma atitude de Jesus que é paciente. A paciente para renovar o seu convite à missão, quando já estava amanhecendo. Então, quando a luz já começa a dissipar a noite. E esta é a imagem de Jesus, a luz que vence as trevas. Ali, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. É então que Jesus diz: filhinhos, na nossa tradição, moços, mas literalmente filhinhos, um termo cheio de doçura, cheio de ternura, de delicadeza. Filhinhos, vocês não têm nada para comer? Ou vocês não têm o que comer? Literalmente, algo para acompanhar o pão. Portanto, o pão é Jesus quem dá. Mas Jesus pergunta se eles têm algo para acompanhar o pão, para comer junto com o pão, ao que eles respondem: não,
E é quando Jesus lhes diz, então, lançai a rede à direita da barca e encontrareis. É quando obedecem à orientação de Jesus, não de Pedro, lançam as redes ao ponto de não conseguirem tirá-la para fora da água por causa da grande quantidade de peixes, literalmente a grande multidão de peixes. O termo multidão de peixes, que foi traduzido por grande quantidade, é importante porque é o mesmo que este autor havia adotado lá no capítulo 5 desse mesmo evangelho, no episódio da cura, lá no templo de Jerusalém, na piscina de Betsaida, quando havia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, que eram ali os excluídos e os marginalizados. Na verdade, aqui então a intenção do autor do evangelho é transmitir e reforçar que a missão do grupo de Jesus deve se dirigir aos excluídos, aos marginalizados, aos recusados, aos deixados de lado da sociedade, porque é aí que a pesca vai ser abundante. Então, o discípulo que Jesus amava, que na verdade aqui é alguém anônimo, né? Esse discípulo continua a sua presença em todo este evangelho. É ele que diz a Pedro, então, é o Senhor. Esse discípulo tem a experiência mais próxima do Senhor e rapidamente o reconhece. É Simão Pedro, e assim que ele vê, que ouviu que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu. Mas, literalmente, Simão Pedro cingiu o seu manto. Aqui, este manto, esse cingir-se significa atitude de serviço, assim como Jesus fez lá quando começou a lavar os pés dos seus discípulos. E é, no mínimo, estranho que esse discípulo que estava nu veste as suas roupas para depois se jogar na água de novo, mas o autor do evangelho quer indicar um sentido figurado de toda esta cena, porque a nudez de Simão Pedro está representando o fato de que ele não estava trajando o distintivo do serviço. O mesmo distintivo que Jesus usava, que Jesus trajava o tempo todo. Eu vim para servir, não para ser servido, porque aqui Pedro não estava usando esse distintivo. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que é este serviço que faz alguém se tornar discípulo de Jesus. É o serviço. Então, diz o texto que Simão Pedro se jogou ao mar e os outros discípulos vieram com a barca. Não se jogaram ao mar, vieram arrastando a rede cheia de peixes e que, de fato, não estava longe da terra, não sei, uns 100 metros. E logo que chegaram, então, à margem, viram fogo e peixe sobre as brasas e pães. Na verdade, este fato do pão e do peixe recorda a partilha dos pães e dos peixes, que na verdade é a imagem da Eucaristia. Jesus então lhes pede, trazei alguns dos peixes que vocês pescaram agora. E é então que Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede que estava cheia de 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Em seguida, vem o convite de Jesus, vinde comer. Mais uma vez, demonstrando toda a delicadeza de Jesus, que se apresenta como aquele que oferece a vida, como aquele que propõe a vida, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és? Porque sabiam que era o Senhor, é Jesus quem dá a vida, quem dá o pão. Então, no amor que se faz dom, é possível aí perceber a presença do Senhor, a presença de Jesus que se manifesta ali, que se aproximou, que tomou o pão, que lhes deu, assim como fez com os peixes, realizando os mesmos gestos que o evangelista utiliza para descrever a última ceia. Então, a ceia eucarística. O texto informa também que era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E aqui é muito importante lembrar que a Eucaristia é o alimento que restaura, que comunica a força, que comunica a vida. E é interessante aqui observar também, porque é justamente neste ponto que finalmente o autor do Evangelho resolve o problema de Simão Pedro. Aquele problema lá que acabamos de celebrar semanas atrás, na Semana Santa, na madrugada de quinta para sexta da Paixão,
É bom lembrar que quando Jesus conheceu Simão, não o convidou para segui-lo, agora neste evangelho. E é por isso que aqui, até o mais recente confronto dramático entre Jesus e este discípulo Simão Pedro está presente. Depois de comerem, então, Jesus disse a Simão: Simão Pedro, Simão, filho de João. Lembrando que Pedro não é filho de João, mas significa que é seguidor, que se comporta como, e aqui no caso, este João é o Batista, se refere a João Batista. Por quê? Porque Pedro permaneceu com as mesmas ideias de João Batista, aquelas ideias que João tinha daquele Deus rígido, castigador, que vem para punir, aquela rigidez toda de João Batista, aquela severidade. É por isso que Jesus pergunta: você me ama mais do que estes? Ao que ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. No nosso texto em português nós temos: tu sabes que eu te amo. Mas Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, não se o queria bem, mas a resposta de Pedro é: sim, eu te quero bem. Na verdade, Pedro sabe que não pode responder que ama Jesus, porque o havia negado, o havia renegado, e é por isso que diz: eu quero bem, que gosta de Jesus. Na verdade, Jesus aceita a resposta e diz: apacenta os meus cordeiros, quer dizer, os elementos mais frágeis da comunidade. Depois, volta à questão, Jesus perguntando pela segunda vez: Simão, filho de João, me amas? E Pedro responde: claro, Senhor, tu sabes que eu te quero bem, tu sabes que eu gosto de ti. Perceba que por duas vezes Jesus lhe pergunta se ele o ama, e por duas vezes ele responde que gosta de Jesus, que lhe quer bem. E agora então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Chegou a terceira vez, e aqui vamos lembrar que o número 3 é crucial para Simão Pedro, porque lembra aquela sua traição por 3 vezes com o canto do galo. Jesus pergunta: Simão, filho de João. Agora é diferente a pergunta de Jesus: tu me queres bem? E é muito interessante, porque Jesus havia perguntado 2 vezes: tu me amas? E 2 vezes Pedro respondeu que o queria bem, que gostava de Jesus. Mas agora Jesus pergunta: tu me queres bem? Tu gostas de mim? E é aqui que está finalmente esse colapso, poderíamos dizer assim, de Simão Pedro, que fica triste, fica angustiado e até que enfim, porque não havia tido os mesmos sentimentos que tem agora quando traiu Jesus. Talvez se tivesse tido esses mesmos sentimentos de agora, não o tivesse traído. Fica triste porque na terceira vez Jesus perguntou: tu me queres bem? Quando Pedro responde agora ao contrário: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então conclui esta recomposição, digamos assim, de Simão Pedro. Em verdade eu te digo, dizendo Jesus, quando eras jovem, te cingias sozinho e ias aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e um outro te cingerá e te levará para onde não queres ir. E aqui o autor do Evangelho explica que Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Na verdade, Pedro havia seguido Jesus pensando estar seguindo um líder vitorioso, um líder poderoso, um Messias triunfante. E agora Jesus o faz compreender que seguir Jesus, segui-lo, significa passar também pela ignomínia, pelo desprezo e pela cruz. Agora, finalmente, este discípulo então compreendeu e acolhe este convite de Jesus. Depois, tendo dito tudo isso, firmemente Jesus acrescenta: segue-me. É uma ordem agora. Pela primeira vez, Jesus convida Simão, no fim do evangelho, a segui-lo. Quando finalmente entendeu que seguir Jesus não prevê um caminho de honras, de sucessos e de poder, mas de amor e de serviço, e por causa da missão, como o próprio Jesus, é um caminho que contém também a humilhação e o sofrimento. Somente neste ponto é que Jesus o convida: segue-me, porque agora ele compreendeu que não se trata de ilusões, de triunfalismo, de poder, de postos e de honras. Segue-me. Também nós, com Maria, vamos percorrer este mês de maio, celebrando ainda o tempo pascal,
neste segmento de Jesus com esta consciência plena, não das ilusões do mundo, de poder, de lugares de destaque, mas com a maior característica do cristão que segue Jesus, que é o serviço. Um grande abraço.